Então vamos lá. Vamos refletir sobre os Salmos 1, versículo 1, que nos ensina: Bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Agora vejamos Mateus 9:10. E aconteceu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores viram e sentaram-se com Jesus e seus discípulos. As, as mensagens nos dois versículos são bastante distintas. Em Salmos, observamos a descrição de alguém que busca se igualar aos ímpios, passando pelo processo de andar para parar e se assentar. Por outro lado, Jesus não se aproximava dos pecadores, com o intuito de se tornar como eles, mas para trazê-los à salvação. Surge, então, a dúvida sobre atitudes de alguns que se dizem cristãos e participam de carnaval, alegando que estão ali para evangelizar. Essa justificativa não se sustenta. O ano possui 365 dias e apenas 3 ou 4 são dedicados ao carnaval. Por que não vemos essas pessoas em outras ocasiões? As pessoas não se tornam pecadoras apenas no carnaval. Essa condição as acompanha durante o ano todo. É fundamental lembrar que Jesus é o único homem que andou entre nós e, mesmo em contato com o pecado, permaneceu puro, pois era completamente sem pecado. Ele é o Filho unigênito de Deus, e ninguém se compara a ele. Ao tocar um corpo morto ou um leproso, não se tornava impuro e não precisava oferecer sacrifícios para se purificar, como exigia a lei. Em Lucas 5,13, vemos que ele tocou o leproso e o curou instantaneamente. Em Lucas 7,14, ele toca o equife e ressuscita o jovem. Segundo a lei, um leproso ou alguém que tivesse contato com um cadáver deveria ser isolado conforme número 5:2. A razão pela qual Jesus não se contaminava é que ele era o único homem totalmente isento do pecado. O Logos, a palavra, o DNA do Pai, sem qualquer resposta ao pecado que vinha de fora e sem a capacidade de pecar. Embora compartilhasse da nossa humanidade, ele se diferenciava de nós em relação ao pecado, sendo completamente imune a ele. Por outro lado, todos nós nascemos com a inclinação para o pecado, pois em tempos antigos fomos destituídos da glória de Deus, perdendo nossa posição celestial. Também somos impactados pela consequência do pecado que entrou no mundo após a queda no Éden em nossa natureza humana. Ainda carregamos a carne que pode sucumbir às tentações no pecado, mesmo após a conversão. Estamos sempre vulneráveis ao pecado quando não estamos atentos e não andamos no espírito. Então, devo participar do carnaval com a intenção de evangelizar? Pessoalmente, eu não faria isso, pois rapidamente poderia me distrair com as tentações ao meu redor, em vez de focar em Cristo. É um erro acreditar que temos força suficiente para resistir ao pecado após a conversão. A salvação não é uma vacina. Mesmo que tenhamos uma nova natureza, vinda do ato e uma renovação da mente, a velha natureza ainda está presente, pronta para ser ativada. Não pare, não para retornar às práticas habituais do pecado, pois, se isso ocorrer, a pessoa de fato não se converteu.
O pecado após a conversão é um desvio na vida do cristão. O verdadeiro cristão não vive em pecado, pois isso significa crucificar Jesus novamente. Para ilustrar, imagina uma cascavel na porta de sua casa. Você passaria por ali despreocupado? Certamente que não. O cristão que tenta imitar o Senhor, mas acaba seguindo os conselhos dos ímpios, se detendo no caminho dos pecadores e se assentando entre os escarnecedores, corre o risco de ser mordido pela cascavel. Ele não é Jesus, que é imune ao pecado, como nos ensina Judas 1:23. Devemos ter cuidado até com as roupas contaminadas pela carne, que são os da semente maligna. Na lei, qualquer vestuário que tivesse contato com um leproso ou um cadáver deveria ser queimado. Quando nos envolvemos com práticas e costumes pecaminosos, também nos tornamos suscetíveis a cair nessa mesma transgressão. Ao pregar para aqueles que estão em situações complicadas, devemos ser cautelosos para não sucumbir à tentação. Por exemplo, um cristão que lida com questões de sexualidade, prostituição, embriaguez ou pornografia não deveria pregar para uma prostituta. Se precisa visitá-la para um estudo ou evangelização, seria sensato estar acompanhada de um irmão ou irmã de confiança ou enviar outra pessoa, reconhecendo suas próprias limitações. Não podemos ser ingênuos a ponto de achar que podemos resistir ao pecado. Devemos resistir ao diabo, mas em relação ao pecado, a atitude correta de acordo com a Bíblia é fugir. Fugir da prostituição, 1 Coríntios 6:18. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Romanos 6:19. Você realmente acredita que se José tivesse permanecido ao lado da mulher de Potifar, conseguiria convencê-la a mudar seus pensamentos? Não. Ele fugiu o mais rápido que pôde, pois conhecia bem sua própria fraqueza. Participar de eventos como o carnaval, sob a justificativa de evangelizar ou apenas de divertir, é abrir espaço para a carne. Ela aproveitará a oportunidade e, quando você menos esperar, a cascavel atacará. Porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Não useis, então, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Gálatas 5:13. Porventura, tomará alguém fogo no seu seio, sem que suas vestes se queimem? Provérbios 6:27. Esse cuidado foi demonstrado pelo próprio Espírito Santo nas instruções que Paulo deu a Tito, para que ele não caísse em tentação ao lidar diretamente com as jovens. Paulo, com sabedoria, orientou que Tito falasse diretamente com os mais velhos, né? E que a orientação para as jovens fossem dadas por mulheres idosas e experientes. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tito 2:1. Que possamos absorver esses princípios e nos manter alertas em nossa jornada. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Deus abençoe.